Deus. Lá no livro do Apocalipse fala da mulher, da criança e do dragão. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a Bíblia também usa 3 personagens: a mulher, a serpente e o descendente da mulher, a criança. No livro de Apocalipse fala do dragão, em Gênesis fala da serpente, mas também em Apocalipse capítulo 12, João se refere ao dragão como uma antiga serpente, Deus falando sobre a antiga serpente. E na verdade, irmãos, são as mesmas 3 personagens: a mulher, que era Eva, depois Israel, e por sua vez a igreja, o dragão, a serpente, Satanás, e a criança, que é Jesus. Então essa guerra, ela se inicia lá no Gênesis, onde Adão e sua mulher Eva são tentados por essa serpente. O primeiro casal lá no Éden é tentado. Eles viviam em perfeita harmonia, eles viviam no lugar onde tudo era perfeito e não havia maldade, não havia tristeza, não havia dor, onde eles tinham todas as suas necessidades supridas. Até que um dia então essa serpente aparece naquele jardim e ela tenta o casal, dizendo que eles poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então a mulher diz: mas Deus diz que nós não podemos comer dessa árvore, porque no dia que nós comermos nós morreremos. E então a serpente diz: é mentira, vocês não vão morrer se vocês comerem dessa árvore, pelo contrário, vocês vão ser como Deus, vocês serão tão iguais a Deus que vocês nem precisarão mais de Deus. E aquele casal, Adão e Eva, eles acreditam na história daquela serpente, naquela conversa, e eles então comem daquele fruto com essa ilusão de ser como Deus. E então eles desobedecem o mandamento que Deus havia dado a eles, porque Deus havia dito: vocês poderão comer de todas as árvores do jardim, só não poderão comer da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas a serpente faz eles acreditarem que eles não morreriam, pelo contrário, eles seriam como Deus. E nesse dia eles seriam tão semelhantes a Deus que eles nem precisariam mais de Deus. Então, nessa ilusão de querer ser como Deus, eles aceitam romper com Deus e desrespeitar o mandamento, a ordem, uma ordenança de Deus, comendo do fruto daquela árvore. E a partir daquele momento então, Deus aparece no jardim, Adão está escondido porque percebe que estava nu, e eles percebem o que haviam feito. Eles percebem que haviam rompido com Deus, e Deus então expulsa aquele casal do paraíso, e é onde eles percebem aquilo que havia feito, e Deus diz: olha, a gente vai resolver isso, a gente vai reparar isso. Da sua descendência, mulher, eu vou levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. É por isso que existe então esse conflito entre a serpente, a mulher e a criança. E a serpente quer devorar o dragão de Apocalipse, a serpente no livro de Gênesis quer devorar essa criança, porque havia uma promessa que a criança viria no imperativo de reconstruir aquilo que havia sido desfeito, devolver a harmonia, de restaurar a paz, de transformar aquilo que agora era um deserto novamente em um jardim. E então, irmãos, agora o casal que estava ali no Éden é expulso daquele jardim que estava no Éden, ou a leste do Éden, e agora então eles estão num deserto, e agora eles estão numa terra de suor do rosto, de sofrimento, onde a terra produz abrolhos,
onde há maldade, onde ele vê os seus próprios filhos um matando o outro, e eles veem a maldade dominando, e o coração do homem totalmente distante de Deus. Agora eles estão num deserto. E então Deus providencia para si alguém que iria redimir a história da humanidade, que iria vencer, iria vingar a mulher, vencendo então aquela serpente, para devolver a harmonia, para restaurar a paz e para colocar novamente controle, para que Deus pudesse ocupar o lugar que era seu no coração do homem e estabelecer com o homem uma relação de amor. Desculpa. E a Bíblia vai nos contar, irmãos, é por isso que esse texto, ele diz, o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 5, nos fala que o texto diz que este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele abençoou e chamou o homem. Quando Deus, ele vem à história e ele chama Adão, quem surge não é o primeiro Adão, mas quem surge é aquele que Paulo, lá em Coríntios, vai chamar de o segundo Adão. Em Coríntios capítulo 15, o último Adão e o segundo homem. Deus chama Jesus o apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão. E Jesus veio para trazer de novo a ordem, para restaurar a paz, para estabelecer harmonia em meio ao caos, e para esmagar a cabeça da serpente, e para vingar a serpente, para redimir a nossa história, porque nós havíamos rompido com Deus. Quando a Bíblia fala de pecado, existe uma diferença, irmãos, entre pecado e pecados. Por que Paulo fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, e não o salário dos pecados é a morte? Porque ele está fazendo referência ao pecado de Adão, que nós conhecemos como o pecado original. E o que é esse pecado? Pecados é roubar, matar, adulterar, trair, a ganância, a soberba. O pecado que a Bíblia fala, que Paulo se refere, é essa iniciativa do homem de romper com Deus, de achar que pode se garantir na existência, de achar que pode viver uma vida distante, separado de Deus, de achar que pode se garantir e se sustentar sem Deus. E foi isso que a serpente disse para aquele casal: vocês vão conseguir se sustentar sem Deus, vocês podem romper com Deus, vocês vivem num jardim, vocês têm uma vida que é boa, mas vocês podem ter uma vida melhor, vocês podem ter mais, vocês podem conquistar mais, vocês podem ser mais felizes, vocês podem ser mais satisfeitos, vocês podem ser mais plenos. E aquele casal que vivia num jardim, tinha tudo o que precisava, acreditou que a vida podia ainda ser melhor, e eles poderão conseguir essa vida melhor no dia que eles rompessem com Deus e trilhassem o seu próprio caminho. É isso que a Bíblia chama de pecado. É quando você, seja lá quem for, acha que pode romper com Deus e se garantir na existência. É quando nós damos as costas para Deus e achamos que nós podemos subsistir sem Deus, não precisamos de Deus. Esse é o maior pecado que alguém pode cometer. E é esse o pecado que gera a morte. É por isso que Deus disse para Adão: o dia que você comer do fruto, você morrerá, porque você está rompendo comigo, você vai viver uma vida sem mim, e você naturalmente vai entrar num processo de envelhecimento e morte. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, que Deus criou um filho à sua imagem, e vai dizer também que Adão teve filhos à sua imagem e semelhança, porque existe um filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, e existe um filho de Deus, a imagem e a semelhança de Adão.
E qual a diferença entre um filho de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus, e um filho de Deus criado à imagem e à semelhança de Adão? É basicamente essa, irmãos. Quando Jesus surge no cenário em Israel, como o Cordeiro, com o imperativo de tirar o pecado do mundo e redimir a história da humanidade, ele, após jejuar 40 dias, é levado para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, após ter jejuado 40 dias. E quando chega no deserto, por que o deserto, irmãos? Quando Adão peca e rompe com Deus, ele sai do jardim e vai para o deserto. E Jesus, quando ele surge, é como se ele estivesse retomando a história. Na onde o homem caiu, aonde o homem parou, aonde o diabo venceu, Jesus retoma a história. E lá no deserto ele vai enfrentar a mesma serpente que tentou Adão e Eva lá no jardim. Lá no deserto ele está retomando a história, ele está dando um novo início. E lá no deserto a serpente chega a Jesus após 40 dias sem comer nem beber. E a serpente diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que é que o diabo estava querendo sugerir para Jesus? Entenda isso, irmãos. A mensagem vai ser uma mensagem curta. A serpente estava sugerindo para Adão, traduzindo: você é o Filho de Deus, você não pode ter fome. Você não acabou de ouvir lá, assim que você saiu, quando Jesus é batizado por João e sai das águas, o que é que todos ouviram? Aquela voz dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. O que o diabo está sugerindo para Jesus? Você está com fome? Como alguém, sendo o Filho amado de Deus, pode ter fome? É a mesma sugestão que o diabo deu para Adão e Eva. Como é que vocês podem ter necessidades? Como é que vocês podem ser privados de alguma coisa? Porque a árvore do conhecimento está lá e Deus está privando de vocês. E eles acreditaram nisso. Eles acreditaram que Deus estava sonegando algo que eles tinham direito. Mas quando a serpente usa a mesma estratégia com o último Adão, que é Jesus, Jesus diz para a serpente: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que Jesus ouviu da boca de Deus foi a seguinte: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É por isso que existe aí, nós vamos diferenciar os filhos de Deus, a imagem e semelhança de Adão, e os filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus. A diferença é basicamente essa: os filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Adão, sempre se sentem no direito de exigir algo mais de Deus. Sempre acham que Deus está lhes devendo algo. Sempre acham que podem ter um pouco mais. Sempre acham que aquilo que Deus deu até agora ainda não é o suficiente, que ainda há mais para se conquistar, há mais para se alcançar, há mais para se viver. Nós somos os filhos de Deus, então por que nós vamos ficar doentes? Por que nós vamos sofrer? Por que falta o emprego? Por que falta comida? Por que falta a roupa? Por que falta oportunidade? Por que tanto desprezo? Por que tanto ódio se nós somos os filhos de Deus? Por que Deus está me sonegando algo se eu sou filho dele? E quando nós respondemos para Deus e para a vida dessa forma, nós estamos respondendo igual o primeiro Adão respondeu, quando ele achou que Deus estava sonegando algo do que ele tinha direito. E aqui nós vamos entender a diferença, irmãos, daqueles que são os filhos de Deus, criados à semelhança de Adão, e os filhos de Deus que são criados à imagem e à semelhança de Jesus. Os filhos de Deus, à imagem de Jesus, são aqueles que, quando estão sendo tentados pela serpente, por Satanás, quando o diabo tenta colocar a cada um de nós contra Deus,
dizendo que porque nós somos filhos de Deus, não vamos passar por dificuldades, não vamos passar por lutas, não vamos passar por privações. Os filhos de Deus são aqueles que respondem à serpente dizendo: diabo, não interessa quais são as minhas circunstâncias, não interessa as adversidades que eu estou enfrentando, não interessa as situações contrárias da minha vida, o que interessa é que eu tenho uma certeza que eu posso estar num deserto com fome, mas eu sei que o amor de Deus por mim continua o mesmo. O amor de Deus não está relacionado àquilo que Deus faz por mim, aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele pode fazer por mim. O amor de Deus para mim não está relacionado à troca. O amor de Deus por mim é o amor que eu acredito, que eu creio, que eu sinto, indiferente daquilo que eu estou vivendo, daquilo que está acontecendo e daquilo que está à minha volta. Essa é a forma como os filhos de Deus, a imagem de Jesus, respondem à serpente. E o que nós temos visto hoje, irmãos, é um discurso completamente diferente. É um discurso onde nós aprendemos que aqueles que são filhos de Deus sempre vão vencer, sempre vão conquistar, sempre vão estar nos primeiros lugares, sempre vão conquistar os lugares de destaque, porque ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. E a gente não sabe interpretar a Bíblia, não sabe entender a mensagem de Deus. Se ser fiel a Deus fosse critério para ser próspero e abençoado, onde teriam chegado homens como Pedro, Paulo, João? Esses homens teriam sido os mais ricos, os mais prósperos, porque abriram mão de tudo para entregar a sua vida a Jesus. Pelo Evangelho, eles se martirizaram, entregaram a vida por amor a Jesus. Assim como Jesus entregou a vida por nós, eles entregaram a própria vida, não consideraram a própria vida valiosa, mas se entregaram. Agora, se fidelidade a Deus fosse critério para ser próspero e abençoado, como a gente assiste em qualquer canal de televisão, que a gente liga a TV, as coisas seriam muito diferentes, irmãos. Mas a grande verdade é que Deus nunca fez uma opção pelos poderosos. Deus não escolheu os homens poderosos, não escolheu esses homens. Se Deus quisesse se revelar aos poderosos para que o nosso país fosse mudado, Ele teria feito. Mas Deus escolheu se revelar a pessoas como nós. Deus escolheu se revelar a nós. Você pode glorificar a Deus por isso. Você se sente privilegiado por isso, porque Deus escolheu se revelar a você. Deus escolheu resgatar você do mundo de trevas e perdição. Deus fez uma escolha por você, para te chamar para ser um filho, a imagem e a semelhança de Cristo, que não se rende, que não se entrega aos encantos da serpente, que não cede às tentações, que não se deixa enganar pela voz do diabo, que diz que Deus te abandonou, que você está em pecado, que você fracassou, porque Deus não te ama. Você não se rende, você não se entrega. Deus fez uma escolha por você, e você é um escolhido de Deus, e Deus está dizendo para você nessa noite: não importa a situação da sua vida, não importa o que as pessoas pensam, dizem, falam a seu respeito, o que importa é que você é o meu filho amado, a tua vida está nas minhas mãos, eu tenho o controle. Todos vão saber que eu te amo, todos vão saber que eu sou o teu Deus, todos vão saber que eu sou contigo. Tudo isso depende da forma como nós respondemos à vida e respondemos as investidas do diabo contra nós. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? É justamente isso que nós dizemos. Isso não é uma declaração individual a respeito de mim, a respeito de você. Paulo está dizendo que existe duas criações, uma criação em Adão e uma criação em Jesus. É por isso que ele diz nova criação, porque existe uma nova criação em Jesus. E ninguém melhor do que Paulo para responder, para nos ensinar o que é ser uma nova criação. Porque Paulo, irmãos, ele já dizia para nós que nós somos chamados para sermos despidos do velho homem, para nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos.
e nos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo, irmãos, foi uma pessoa que sofreu muito por amor ao Evangelho, mesmo sendo dizimista, sendo ofertante, mesmo sendo fiel a Deus. Paulo, quando estava na prisão, poderia ter dito: Senhor, eu dei o dízimo lá naquele dia, lá na sinagoga, e olha onde é que eu estou aqui Silas, preso nesse tronco, tem alguma coisa errada, cadê a prosperidade? Mas Paulo, junto com Silas, começa a louvar a Deus, e se sentir feliz, irmãos. E Paulo não se considerava um derrotado por estar numa prisão acorrentado. Paulo se considerava mais do que vencedor. E como é que você avalia a sua vida, irmão? Nós estamos vivendo num tempo onde os valores estão invertidos, onde nós perdemos a noção, perdemos o princípio de ser cristão, e de poder ter o privilégio de sofrer por amor a Cristo, e de poder juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não roubam. Nós perdemos a sensatez, perdemos a dimensão do que é poder entregar a vida e se entregar por Cristo. Nós deixamos de entender que aquele que quiser achar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor de Jesus encontrará. É ao contrário, não é quem quiser achar a vida, é quando você quiser achar, você perde, e quando você perder, você encontra. É isso que é ser igreja, é isso que é ser cristão. A igreja foi levantada para atropelar o inferno, para passar por cima das portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a serpente entra, o dragão entra, dizendo: olha, você não pode passar por provações, você não pode passar por sofrimento, você não pode ter carências, necessidades, você não pode ter portas fechadas, porque Deus te ama. E a gente começa a dizer: Deus, cadê a promessa? Deus, cadê a resposta? Deus, estou sendo humilhado, Deus, estou sofrendo. E nós começamos a ter essa concepção, e acabamos até mesmo rompendo com Deus, porque Deus não fez aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer por nós, e nós rompemos com Deus. Mas hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de responder ao diabo, a Satanás, a serpente, da mesma forma que o último Adão, o segundo homem, Jesus, respondeu. Nós temos essa oportunidade de dar essa resposta ao diabo, e essa resposta que vai definir quem nós somos, se nós somos um filho de Deus igual a Adão, ou se nós somos um filho de Deus igual a Jesus. O diabo, irmãos, quer fazer com que a gente acredite que por algum motivo Deus não nos ama. E quantas vezes nós sentimos isso, nós temos essa sensação? Quantas vezes nós temos essa sensação de que Deus poderia fazer algo por nós que não está fazendo? Quantas vezes nós temos essa sensação de que Deus poderia dar algo para nós que ainda não deu, mas poderia ter dado, que poderia ter aberto uma porta que ainda não abriu? Irmãos, a igreja atual, eu gosto muito dessa igreja, eu aprendi muito aqui, eu fico muito feliz por isso. Eu sei o que é pregar aqui nessa igreja, o que o pastor Valdir ensina, os pastores, o pastor Alexandre, e eu tenho um carinho muito especial, eu me sinto muito bem, e sempre um privilégio de poder ouvir a palavra que sai desse púlpito. E eu me refiro à igreja de um modo geral, a igreja no Brasil, talvez até mesmo no mundo. A igreja tem formado pessoas ambiciosas e pessoas frustradas, porque elas dimensionam o milagre. A Bíblia, irmãos, nós usamos a palavra milagre, mas a Bíblia usa a palavra sinais, porque a gente sempre espera um milagre, a gente fica focado no milagre. O milagre é aquilo que a gente está vendo ali, é um milagre, é um fim em si mesmo. Qual que é a diferença do milagre e do sinal? O sinal aponta numa direção, o sinal está apontando para algum lugar, está te dando uma direção. Quando Jesus realizava sinais, não era porque ele queria fazer sinais e milagres, mas era porque ele queria chamar atenção para alguma coisa.
Quando Jesus desce do monte, um leproso está ali e se ajoelha diante dele, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, pode me purificar. Jesus disse: eu quero, seja purificado, e coloca a mão nele. E aquele homem é purificado. Jesus diz: não conte isso a ninguém, mas vá e apresente a oferta ao sacerdote. Por que Jesus faz isso? Porque nunca um leproso havia sido curado, nunca. Os únicos leprosos que foram curados foi Naamã, que não era israelita, e foi Miriam, que foi antes da lei de Moisés. Mas depois da lei, nunca alguém tinha apresentado aquele sacrifício de Levítico 14, aquele ritual cerimonial pela purificação de leproso, porque nunca um leproso havia sido curado. Então, na tradição de Israel, eles acreditavam que o dia que alguém curasse um leproso era o Messias, porque nunca alguém havia curado um leproso. É por isso que Jesus diz: não conte isso a ninguém, mas vá se mostrar ao sacerdote. Porque Jesus não queria curar o leproso, Jesus queria mostrar que o Messias havia chegado. A questão ali não era o sinal, não era o milagre. Jesus queria que aquele leproso fosse lá no sacerdote e dissesse: Senhor, eu fui curado de lepra. Porque o dia que o leproso fosse lá, eles já começavam ali fazendo ofertas pela cura do leproso. E depois o sinédrio começava um processo de investigação daquele que falava que tinha sido curado, e investigar se realmente ele era leproso, porque naquele tempo também havia um monte de picareta querendo fingir que era Jesus, um monte de sinal que não tinha nada de sinal messiânico. Então havia um processo de investigação, porque o sinédrio se considerava no direito de exercer essa função de identificar e autenticar o Messias. Então eles tinham que fazer todo o processo de investigação para dizer: olha, esse é o Messias. E é por isso que quando Jesus está ali numa casa ensinando, eles trazem o paralítico, e não tem como o paralítico entrar na casa, porque quando Jesus cura o leproso, ele se retira para orar. E aí a notícia se espalhou por toda a Palestina. Então todos os fariseus, todo o sinédrio estava investigando Jesus, porque agora parecia que o Messias tão aguardado havia chegado. E quando Jesus está ali naquela casa ensinando, e eles chegam com um paralítico, não conseguem entrar, porque todo o sinédrio estava, não tinha espaço para entrar na casa. Então eles destelham a casa e colocam o paralítico pelo telhado. E ali eles esperavam que Jesus fosse curar o paralítico, tudo bem. Mas o que Jesus faz? Ele olha para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. O que isso quer dizer, irmãos? Por que Jesus não curou o paralítico em vez de... O que tem a ver falar que os pecados estão perdoados? Jesus estava mandando mais um sinal para o sinédrio, dizendo: olha, eu sou o Messias, eu curei o leproso, vocês ainda estão meio em dúvida, então eu estou aqui perdoando o pecado na frente de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão me autenticar como Messias ou não? E eles começam a pensar no seu coração: quem que esse homem pensa que é para perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. E era verdade, porque só Deus realmente podia perdoar pecados. Mas Jesus estava mostrando para eles que ele veio na vocação de homem, mas também era Deus entre os homens. Jesus, irmãos, não fazia milagres para mostrar o seu poder, porque senão todos tinham sido curados. Por que Jesus, quando cura um cego, ele diz para o cego ir se lavar no tanque de Betesda? Porque era a festa das cabanas, e na festa das cabanas os fariseus, os mestres da lei, iam pegar água no tanque para jogar nos degraus do templo. Então estava cheio de fariseus ali. Por que Jesus não curou o cego ali, pronto, e acabou? Ele mandou o cego ir se lavar, fez lodo, colocou nos olhos do cego para caracterizar que estava trabalhando no sábado, para mostrar que ele era o Senhor do sábado. E então ele manda o homem lavar os olhos no tanque, para os fariseus verem aquela cura. Porque na tradição de Israel, ninguém poderia curar alguém que tinha uma doença congênita. Era um cego de nascença, porque era considerado alguém amaldiçoado por Deus.
O cego de nascença era considerado alguém amaldiçoado por Deus. Por isso que os discípulos perguntam: quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? Porque na concepção deles tinha algum pecado. Então Deus havia amaldiçoado aquele homem. E quem que poderia reverter uma maldição de Deus, senão o próprio Deus? É por isso que Jesus cura aquele cego e manda ele se lavar naquele tanque, para aqueles homens verem que o Messias aguardado havia chegado. E sabe o que eles fazem? Ao invés de dizer, não, esse homem realmente é o Messias, eles dizem, esse homem trabalha no sábado, porque ele fez lodo para passar nos olhos do cego. As pessoas não aceitaram Jesus como Messias, irmãos. E nós, como igreja, muitas vezes não temos aceitado Jesus como aquele que veio para nos salvar, como o nosso Messias, como o nosso Salvador. Nós temos dado atenção para os milagres. Jesus faz milagres, faz sinais. Mas em tudo que nós vemos, irmãos, é milagre. Ele não fazia o milagre por causa do milagre em si, mas ele fazia para que as pessoas identificassem que aquele que havia chegado para salvá-las estava ali presente, o Salvador da humanidade. A frustração de Israel foi porque Jesus não veio num cavalo branco. Eles esperavam Israel um rei como Davi, que montou ali o seu exército e saiu conquistando todos os povos da terra. Mas Jesus vem como um cordeiro, não para tirar o poder de Roma, mas para salvar o mundo do diabo, para salvar o mundo da perdição, para vencer não um exército de pessoas. É por isso que quando Jesus expulsa o demônio daquele gadareno, aqueles demônios dizem, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Por que Legião? Legião não foi um nome que surgiu no inferno, mas foi um nome que surgiu em Roma. Legião era uma fração do exército de Roma. E é por isso que Jesus permite que os demônios saiam daquele homem, entrem nos povos e se precipitem no mar. Porque Jesus estava dando um recado para o inferno. Está dizendo, olha, vocês se lembram da nação que oprimia Israel lá no Êxodo, onde eles saíram do Egito, e os egípcios morreram nas águas do mar, e todo mundo ficou morrendo de medo de Israel, porque agora Israel era um povo forte, e os egípcios, o Deus de Israel matou os egípcios nas águas do mar. É a mesma coisa, quando fala legião, está falando de Roma. O exército que oprimia Israel lá no Egito, eram os egípcios, era a nação opressora, era o Egito. Aqui no livro de Lucas, Marcos capítulo 5, o exército opressor não é Roma, é o diabo, é o inferno. E Jesus está dizendo, olha, assim como Deus mandou um recado para as nações, afogando os egípcios no mar, Jesus está mandando um recado para o inferno, quando aqueles 2 demônios, era cerca de 3 a 6 mil demônios dentro de um só homem. E Jesus manda aqueles demônios para a água. E naquele dia Jesus não estava mandando um recado para Roma, mas estava mandando um recado para o inferno, dizendo, olha, é tempo de graça, é tempo de restauração, é tempo de uma nova história, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de salvação. E Jesus veio para libertar aquele que estava cativo, Jesus veio para libertar aquele que estava oprimido, Jesus veio para salvar, para resgatar, para transformar, para restaurar e para nos dar uma nova vida, uma nova história. Ele veio não para lutar contra pessoas e contra homens, ele não veio com cavalo, não veio com espada, não veio com exército, mas ele veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para trazer as pessoas de volta a Deus, para tirar o pecado de Adão, onde Adão rompeu com Deus e achou que podia se garantir sozinho na existência. Jesus vem para religar, para trazer o homem de volta a Deus e para tirar o pecado e para trazer o homem de volta a Deus. Foi para isso que Jesus veio. E o que é que nós estamos buscando? O que é que nós estamos esperando? Qual é o nosso desejo, o nosso projeto? Como é que nós enxergamos Deus e aquilo que Deus pode fazer por nós, amados? Hoje você tem uma oportunidade de responder à vida. Não dá mais tempo, irmãos, de ficar buscando milagres de Deus. Fica tempo de ir campanha em campanha. Não dá tempo, irmãos. Se você quiser, eu não critico.
É tempo da igreja, irmãos, lutar contra o inferno. E eu vejo a igreja, hoje a briga é muito maior entre as próprias pessoas do que contra o inferno. O diabo tem feito isso, ele tem colocado pessoas contra pessoas, sugerindo, tentando, dominando. E ele diz: olha, você tem que ser melhor, você tem que ter mais, você tem que conquistar mais, você pode ir mais longe, você pode ser melhor, você pode ser mais rico, você pode ser mais saudável, você pode ter um corpo mais bonito, você pode ter mais dinheiro, você pode ter um carro melhor, uma casa melhor. E nós ficamos entrando numa competição, num jogo, nós ficamos lutando um contra os outros. Nós esquecemos de que o nosso inimigo não é de carne e sangue, nós esquecemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades. Nossa luta é contra o diabo. É tempo da igreja lutar contra o diabo, é tempo da igreja lutar contra a serpente. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele não veio para tirar Roma do poder e para devolver a liberdade a Israel. Ele veio para tirar o diabo do poder. Ele veio para vingar a Eva da serpente, para vingar a igreja. Ele veio para trazer um novo tempo, para trazer uma nova história, para trazer o tempo de graça, para que a gente possa vencer o mal no poder e na autoridade do seu nome. Foi para isso que Jesus veio. Não é falando mais alto que a gente vai ter uma família mais feliz. Não é gritando mais que a gente vai ter mais respeito. Não é tendo melhores argumentos, irmãos. É tempo de ajoelhar e orar, porque é assim que a gente vence o diabo. É assim que a gente vence o diabo. Uma igreja só vence o diabo de joelho. Uma igreja só consegue resistir às tentações da serpente e do dragão se estiver de joelhos, se estiver firmada no pão e no vinho, no corpo e no sangue. É assim que a igreja vence o diabo. Deus está levantando uma igreja para vencer o diabo, e não são homens e mulheres com poder, com dinheiro, com armas, com habilidades. São pessoas, irmãos, que não se rendem à voz do diabo, mas quando o diabo vem, eles dizem: sai para lá, Satanás, porque eu sei que Deus me ama. Não interessa o que eu estou passando agora, o que interessa é que eu sei que o amor de Deus nunca me abandona. Não fala: Deus nunca deixou de me amar. Como é que nós vamos responder a vida? Eu queria concluir, queria orar com os irmãos. Se o pastor permitir, eu quero que a igreja fique de pé. Em 2 minutos nós fazemos uma oração e eu já encerro. Nós temos hoje, irmãos, uma oportunidade de responder à vida. Devemos lutar por milagres, buscar, sim, mas fique atento, porque preste atenção nos sinais, preste atenção naquele que faz. Não fique preso nisso. É a mesma coisa de você querer ir para outra cidade, ficar ali na placa, olhando para a placa. A placa indicando: olha, você está indo para Campinas. Você fica lá na placa olhando Campinas, Campinas, Campinas. Não, irmãos. Quando a gente fica preso no milagre, é mais ou menos isso. Quando a gente fica preso no sinal, naquilo que Jesus pode fazer, é basicamente isso. É só um sinal, é para a gente ver quem está por trás disso, quem é que está fazendo. E a partir de então a gente tem uma relação de amor com Deus. Não é uma relação de troca. Não fique preso nisso. Não ouça a voz do diabo. Não deixe o diabo fazer você acreditar que você poderia ter algo que você ainda não tem, que você poderia ter conquistado algo que você ainda não conquistou. Não se deixe levar pela voz do diabo, mas vamos responder à serpente assim como Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu tiver que morrer aqui de fome, eu morro, mas eu vou morrer com a certeza de que Deus me ama. É assim que nós temos que ser. Isso é ser igreja. Isso é ser um filho de Deus à imagem de Jesus. Eu quero orar com vocês antes de encerrar. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, glória do pastor Walter por essa igreja. Espero voltar outras vezes aqui para poder ser abençoado também pela palavra de Deus e poder estar em comunhão com os irmãos. Que você ore a Deus para que Deus dê força para você poder responder a vida dessa forma, como Jesus respondeu. Lembre-se que o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna, diz a palavra de Deus. O diabo não desiste, irmãos. Tudo que ele quer é fazer você deixar de acreditar no amor que Deus tem por você.
Mas não deixe que nada faça você duvidar do amor de Deus. Não deixe que nada faça você deixar de acreditar e deixar de ter com Deus essa relação. Que nós sejamos um filho de Deus à imagem de Jesus. Que você possa na sua oração pedir isso para Deus, para que você tenha força para suportar, para resistir, para seguir em frente e para vencer as armadilhas de Satanás. Irmãos, não podemos e nem devemos subestimar o diabo. Não podemos. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu sei o que é isso. Só Deus sabe as coisas que eu tenho enfrentado na minha vida. Mas eu tenho aprendido muitas lições. E em detrimento de todas as dificuldades e as afrontas e as lutas, eu permaneço com uma certeza no meu coração de que Deus me ama. E de que não importa quais sejam as circunstâncias da minha vida, o amor de Deus nunca vai mudar. Amém? Vamos orar juntos ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra. Eu quero te engrandecer, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está, nesse lugar, nessa noite, por cada vida. Nós temos vivido tempos de luta, de dificuldade. O diabo tem se levantado para nos derrubar e para colocar à prova o amor do Senhor por nós, para que nós venhamos duvidar da relação que o Senhor estabeleceu conosco, do teu amor, da tua graça que nos alcançou. Eu te peço que o Senhor possa nos fortalecer, nos revestir de toda a armadura, para que possamos ter força nos dias que são maus. Que o Senhor possa nos dar discernimento para identificar as vozes que são tuas, as vozes que são da nossa consciência e as vozes que são do diabo, que tenta nos oprimir e nos afastar da comunhão e da tua graça. Nos fortaleça, nos ajude, nos levante na tua unção, no teu poder, que em nenhum momento nós venhamos duvidar do amor que o Senhor tem por nós, que não foi apenas um amor falado, não foi apenas um amor de palavras, mas foi um amor demonstrado naquela cruz, morrendo para dar a vida em favor de cada um de nós. E eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por este amor, ó Pai. Nos dá força para seguir em frente, nos dá força para continuar caminhando, e que o nosso amor por Ti não esteja, Senhor, vinculado, não dependa de milagres, das circunstâncias favoráveis da vida, daquilo que acontece de bom para nós, mas que o nosso amor por Ti, Pai amado, seja um amor incondicional, que nós possamos Te amar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e possamos ter contigo essa relação de amor. Que o Senhor nos ajude, nos dê a Tua graça, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça para seguir em frente e continuar caminhando para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nos fortaleça, nos dê a Tua graça, continua falando conosco e nos molda como filhos de Deus, à imagem de Jesus. Nos molda, Senhor, eu te peço, Pai amado, que nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz e blindados contra a voz do diabo, mas que possamos ouvir, aceitar e entender a Tua voz e a Tua vontade. É o que eu peço a Ti nesta hora, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos, podem aplaudir ao Senhor, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os jovens vão fazer uma apresentação agora. Eu quero